Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal, momento de quarentena é difícil para todo mundo, complicado para todo mundo, mas a gente vai tentar facilitar os estudos de vocês através da disponibilização do comentário da revisão e vamos fechar o conteúdo também, conteúdo programado para esse primeiro bimestre. Lembrar que minha matéria não tinha fechado ainda, eu vou fazer tipo, uma revisão do conteúdo e vou postar posteriormente o comentário, o vídeo comentando as questões que eu disponibilizei para vocês a respeito das revisões, da revisão do primeiro bimestre. Foca na revisão, estuda a revisão. A revisão faz tipo um apanhado geral de tudo que eu comentei nas aulas. E tenta fazer, faz sozinho, erra, pesquisa, olha no caderno, lê no livro, estuda, gente. Ninguém morre de estudar. Lê, abre o livro, folheia, tenta fazer sozinho, copia, não pega foto do seu coleguinha que fez e pede para ele te mandar, porque isso aí não soma com nada. Revisar é para você, revisar é para você errar mesmo, para você tentar, para você evoluir. E a partir do momento que você fizer a revisão vai surgir dúvidas. Essas dúvidas a gente vai tentar esclarecer aqui o máximo possível. E lembra, quarentena não é férias, quarentena não é para divertir, quarentena não é para sair. A gente está vivendo um momento muito sério com relação a essa pandemia aí. E só através da consciência, só através da ação de cada um que a gente vai conseguir ter sucesso nesse propósito. Então aproveita esse tempo que você está em casa, já que você vai ficar em casa mesmo. Faz uma coisa útil para a sua vida, estuda na matéria, estuda matemática, estuda história, estuda física, educação física. E é isso aí, beleza? Pega o livro de vocês aí, sexto ano, hoje é dia 24 de março. Vamos começar aqui nossas atividades, começar a comentar aqui com vocês aqui, fazer tipo desenferrujar a mente nesse momento que você está em casa. Pessoal, sexto ano, igual eu falei para vocês, eu não escondo isso em sala de aula. Sexto ano, com relação à geografia, é a matéria mais difícil, todo ensino fundamental. Eu diria até que seriam as matérias mais difíceis, assim, talvez da escola toda, da educação básica inteira, como tem geografia como disciplina. Porque você entra no cálculo de matemática, do cálculo de escala, você entra no cálculo de latitude, longitude, coordenada geográfica, tudo isso. Então, e geralmente o maior problema hoje em dia dos meninos, dos estudantes, é o que? A matemática, o cálculo. Muitas vezes o menino entende, muitas vezes o menino compreende, muitas vezes o menino consegue fazer tipo assimilação, só que não de fazer as contas, não de fazer os cálculos, badana tudo, erra. Então, tipo assim, o conselho que eu dou, estuda matemática básica, dá uma estudada na matemática básica, dá uma estudada nas regrinhas mesmo, nas proporções, que você vai ter sucesso. Vamos começar aqui. Tudo que eu comentar com vocês está no livro, a gente está seguindo a ordem certa do livro, a cronologia do livro, capítulo 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Nessa parte de alfabetização cartográfica, na parte de mapa, na parte de relacionada a estudo de mapas e caracterizações do planeta. Vamos aí. Vai anotando aí, as partes fundamentais, as partes mais importantes eu vou respondendo para vocês. E vamos comentar aqui. O livro dos 13 vai trazer, nesse primeiro momento, a perspectiva relacionada ao ser. O ser. Porque o que é geografia? Geografia é a ciência. Como assim a ciência? Uma ciência. Ou seja, você está com dor de cabeça hoje. Você está com dor de cabeça. Sua cabeça está doendo. Você vai no médico, o médico ele não vai olhar para você e falar assim, nossa, Joãozinho, sua cabeça está doendo porque você talvez está com, sei lá, talvez você não almoçou, ou talvez você está com anemia, ou talvez você está com, sei lá, com uma baixa taxa de açúcar no sangue. Ou seja, o médico vai falar isso, talvez. Ele vai pedir exames, e através do momento que ele pedir exames, ele vai ter uma consultação. Ele fala assim, nossa, Joãozinho, sua cabeça está doendo porque realmente sua taxa de açúcar no sangue era para dar X, deu Y. Então tá errado, tá baixo. Por isso a cabeça está doendo. Ele vai trabalhar com ciência. Ciência requer o quê? Comprovação. Então quando a gente fala de geografia ciência, é uma ciência porque ela trabalha com comprovação. Ela trabalha com metodologia, ela trabalha com comprovação, ela trabalha com resultado, ela trabalha com aplicabilidade, aplicação. Então, embora seja uma ciência que dá para falar, que dá para contestar, que 2 mais 2 é 4 na matemática, pronto, acabou. Na geografia tem muito aquela questão, depende.
Depende da visão, depende do ponto de vista, depende do teórico, depende do momento, depende do fator. Ou seja, é uma ciência. É uma ciência que vai igual na palavra geo, terra, grafia, estudo da terra, mas acima de tudo o principal objeto de estudo da geografia é o papel do ser humano em todo esse contexto. Ou seja, o papel que o ser humano exerce nessa aplicação do contexto. A ocupação do ser humano em relação ao que? Ao espaço, à transformação. O ser humano como principal transformador, principal motivador, aquele ser que vai transformar, que vai pegar o espaço, que vai modificar, que vai caracterizar ele de acordo com a sua necessidade. Por isso que a gente fala, imagina, por exemplo, você está sobrevoando a floresta amazônica. Sobrevoando. De repente, seu avião tem um problema e cai. Cai o avião. E você não morre. Você sobrevive. Machucado, mas sobrevive. E desde então você vai começar, você não sobrou nada. Você não tem comunicação, você não tem nada. Você tem simplesmente simplesmente sobreviveu. E fala assim, cara, como que eu vou sobreviver agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou transformar? Como que eu vou fazer meu dia a dia agora? Não dá pra ir embora daqui. De repente você vê uma caverna do lado, e fala assim, cara, daquela caverna ali dá pra eu sobreviver ali, dá pra eu usar como uma casa, dá pra me proteger de animal selvagem, dá pra me proteger da chuva, do sol escaldante, da chuva forte, e aquela caverna passa a ter uma simbologia pra você. Beleza, essa é a sua simbologia. Imagina agora um pai que pega o seu filho que mora num apartamento no centro de Goiânia e vai levar esse menino pra ver uma caverna no parque. Sei lá, num parque qualquer. Você acha que a simbologia da caverna, tem caverna, das duas opções, mas você acha que a simbologia da caverna, pro primeiro menino, pro rapaz que caiu do avião na floresta, pro menino que vai ver a caverna no parque, é a mesma? Não, não é. Porque a simbologia muda de acordo com o quê? Com o indivíduo. Mas o meio transforma o indivíduo na mesma proporção que o indivíduo hoje transforma o meio. O ser humano é um animal que ele não se adapta, que o meio não se adapta ao ser humano, o ser humano se adapta ao quê? Ao meio. Ah, tá fazendo frio, vou vestir uma blusa. Ah, tá fazendo calor, vou vestir uma roupa assim assado. Ah, tá chovendo, vou pegar um guarda-chuva. Ah, venta muito, vou construir uma casa que resista ao vento. Ou seja, basta você perceber, o ser humano consegue montar acampamento, por exemplo, em condições extremas, como por exemplo a Antártida. Olha a Antártida aí, temperaturas de menos 10, menos 20, menos 30 graus, menos 50 graus, e o ser humano consegue o quê? Sobreviver. Olha o deserto. Praticamente não tem água. O ser humano consegue o quê? Através de obras arquitetônicas de grande porte, através de engenharia, consegue deslocar a água de pontos e levar para outros pontos. Ou seja, o ser humano ele consegue o quê? Adaptar-se ao meio, não com facilidade, não com pouca facilidade, não com muita facilidade, mas ele consegue se adaptar ao meio através de quê? De suas ações, através de suas atitudes. Mas eu quero deixar bem claro para vocês, o meio influencia no homem na mesma proporção que o homem influencia no meio. Esse é o objeto de estudo da geografia. Geografia, estudo da Terra, mas acima de tudo, estudo do ser humano como principal agente transformador desse espaço geográfico. Beleza? E quando a gente pensa em Terra, eu falei para vocês, Terra, hoje dia 24 de março de 2020. Quando a gente pensa nessa Terra, quando a gente pensa no planeta, quando a gente olha para o planeta, a gente tem que perceber que o planeta, tem tudo no seu caderno, nosso planeta, Terra, ele é um geoide. Caraca, velho, você pensa assim, o que é um geoide? Geoide é uma figura que a gente relaciona com o planeta. O pessoal fala, o planeta é Terra, é plano. Tem muita gente que fala que o planeta é plano, mas não é plano. Não acredito nisso, mas não é plano. O planeta ele é um geoide. Fala assim, o planeta é redondo, é uma bola? Não. O planeta é um círculo? Não. Uma circunferência? Não. É o quê? Um geoide. Então, o que é geoide? Geoide é uma figura que foi criada para caracterizar o formato da Terra. Geoide, formato de terra. Ou seja, qual que é o formato do planeta Terra? Geoide, formato de terra. Que quer dizer polos achatados
com formato arredondado. Justamente do jeito que a Terra é. A Terra tem os dois polos, Polo Norte e Polo Sul e Polo Norte, o Ártico e o Antártico, achatados, com eixo de inclinação, mas com formato que arredondado, cheio de deformidade. E a gente está falando assim de uma esfera perfeita, cara. A gente está falando de uma esfera que é cheia de deformidade. Então, tipo assim, o planeta vai ter esse formato aqui, ó. Cheio de deformidade, cheio de contornos imprecisos. Mas acima de tudo, o que marca esse geoide? Ele vai ser arredondado com os polos que? Achatados. E nessa perspectiva toda aí, quando a gente traz o estudo da Terra, essa parte inicial aqui do livro de vocês, ele vai trazer a perspectiva do indivíduo. O indivíduo que forma o espaço, o indivíduo que está presente no espaço, e vai mostrar as características de cada um. Mostra que o brasileiro é diferente do, sei lá, de um árabe, que o argentino aqui, o cara que mora na Argentina, tem suas próprias caracterizações, que é diferente do japonês, que o chinês é diferente do coreano, ou seja, vai mostrar povos diferentes em locais diferentes. Tudo isso integrando e formando o quê? O geoide, que é nosso espaço geográfico, nosso planeta, nosso espaço geográfico. Então, nesse primeiro momento aqui, ele vai trazer a perspectiva do indivíduo. Quem que é esse indivíduo que transforma o espaço? Quem que é esse indivíduo que muda? Por que ele muda? O que ele tem de importante? O que ele traz de importante? Qual que é a importância do ser humano na modificação e transformação do espaço? Tudo isso tem que pensar. E nesse primeiro momento, a gente comentou em sala de aula, algumas categorias geográficas. Tem tudo no seu caderno, novamente, comentando com vocês. Categoria de paisagem, categoria de lugar, categoria de território. Paisagem, lugar e território. O que a paisagem é? A paisagem é tudo aquilo que sua visão enxerga. Tudo aquilo que abarca a sua visão. Se chegar numa criança, eu, por exemplo, eu tenho um afilhado de 3 anos de idade. Chegar nele e falar assim, Joaquim, faz um desenho de uma paisagem para mim. Se tiver priminho, irmãozinho, faz esse teste para você ver. Você pedir para o menino fazer um desenho desse aí, ele vai falar assim, faz um desenho de uma paisagem para mim. Ele vai fazer tipo uma árvore, um céu, alguma coisa assim do tipo. Ele vai fazer tipo um desenho, bem trazendo um formato de natureza. Então, a questão relacionada à interpretação de paisagem é que a gente tem essa ideia de que paisagem é algo natural. Algo que é voltado para a natureza, algo que é voltado sem a presença do homem. Só que na concepção geográfica, paisagem é tudo aquilo que você enxerga. Fala assim, nossa, olhei para cá, tô vendo, nossa, uma nuvenzinha bonitinha, um arco-íris, uma chuva, acabou de chover, tá bonitinho. Uma chuva com fraquinha, um arco-íris, uma nuvenzinha, e o céu branquinho. Beleza, a paisagem? Beleza. Tá enxergando? Só que eu olho pro outro lado e vejo, por exemplo, uma mulher dando um tiro no ombro, sei lá, tô exagerando o exemplo, mas só para você entender. É paisagem? É também. Ou seja, tudo aquilo que você enxerga é o quê? Paisagem. Tudo aquilo que abarca a sua visão é o quê? Paisagem. Independente se é uma coisa boa, se é uma coisa bonitinha, se é uma coisa o quê? Ruim. Tranquilo? Lugar. Lugar vai ser onde acontece a vida. Ou seja, está acontecendo a vida naquele momento é nosso o quê? Lugar. Nosso lugar nesse momento. Ou seja, é onde que a gente vive, onde que a gente concentra nossas ações, onde que a gente passa o cotidiano, nosso dia a dia. E território. Território é onde que um Estado, uma nação, um país, um Estado, exerce sua soberania. Por exemplo, território brasileiro, até onde que vai? Do norte até o sul, fica determinado, fica sobre vínculo da Constituição brasileira. Ou seja, território é onde você tem um espaço e aquele espaço vai seguir o quê? Vai seguir aquela Constituição, aquela norma, aquelas regras. Pensa na sua casa, por exemplo. Lá em casa, depois da janta, a gente costuma lavar vasilha. Beleza, na sua casa é assim. Na casa do Joãozinho pode ser, na casa do Joãozinho eles jantam e vão dormir. Na casa da Mariazinha eles jantam e vão, sei lá, assistir novela. Na casa do Pedrinho eles jantam e vão nadar na piscina. Ou seja, cada caso funciona de um jeito. Seria tipo a regra. Só que, no entanto, porém, todavia, vale destacar que o meio, igual eu falei para vocês, o meio influencia no ser humano, na mesma proporção que o ser humano influencia no meio. Dou um exemplo clássico para vocês. Todos esses fatores aqui, tanto paisagem, quanto território, quanto lugar,
tem o chamado fator imaterial. Imaterial. O que é imaterial? É aquele que não é concreto. Por exemplo, o amor está no ar. Você não consegue ver o amor. Ah, eu sinto muito paixão por uma pessoa. Você não consegue ver a paixão, pegar nela. É uma coisa que você sente. Então, paisagem, território e lugar tem a questão da imaterialidade. Ou seja, a questão de sentimento por trás de toda essa situação. Por exemplo, eu moro numa casa. Aí eu brincava na porta Eu moro numa casa e na porta da minha casa tem tipo uma pracinha. Uma pracinha já que eu cresci e fiquei a vida inteira brincando nessa pracinha. Eu brincava lá com meus amigos, assim, todo dia a gente brincava lá. E eu cresci e mudei. 20 anos depois eu voltei para aquela mesma pracinha, onde era uma pracinha, agora é um comércio. Aqui eu falo assim, nossa cara, me dói o coração. Ali era um comércio, ali era uma pracinha que eu brincava, passei ótimos momentos ali. Então você vai ter o quê? Um sentimento por aquele ponto, por aquela coisa. Então, esse aqui seria a imaterialidade. É a mesma coisa, por exemplo, você já viu aquele ditado, viajar é bom, mas voltar para casa é melhor ainda? Nessa perspectiva toda, você vai ter aquele sentimento de você gostar do seu local, gostar do seu lugar, gostar daquele local onde é que você mora. Criar sentimento, criar laços que vai te prender àquele local. Imagina, por exemplo, você tem um namorado, você sente... Então, seu pai, sua mãe mesmo, você sente o cheiro dele. Perfume. E aquele perfume te traz sensações, seja sensação boa ou seja sensação ruim. Imagina, por exemplo, sei lá, é um sentimento que quando você vai despedir da sua mãe para ela trabalhar, ela te dá um beijo, você sente o cheiro do perfume dela. Toda vez que você sente o cheiro daquele perfume, você vai trazer o quê? Uma sensação que vai te remeter a um ponto da sua vida. Isso seria o quê? A imaterialidade. Então tudo tem a materialidade, que é o concreto, que eu falei para vocês, só que tem também o quê? O lado sentimental de cada um. Imagina, você mora numa casa, aí de repente você muda de lá e de repente a casa é destruída. Cai uma árvore lá em cima, alguma coisa assim do tipo. Para mim, ver aquela casa destruída vai ser um sentimento diferente que para você, que morou lá a vida inteira. Consegue compreender nessa perspectiva? Ou então uma árvore. Ah, eu brincava na árvore a vida inteira. Uma árvore grande, frondosa, que tinha na porta de casa. Aí um dia chega uma pessoa lá e corta a árvore. A dor que eu vou sentir vai ser diferente de uma pessoa que nunca brincou naquela árvore. Isso tudo é o quê? A imaterialidade que tem por trás de cada uma dessas categorias. Seja paisagem, lugar ou território. Beleza? Seguindo aqui, a gente vai entrar na perspectiva das categorias geográficas, igual eu comentei com vocês. E o livro vai vir na relação do ambiente, trazer para o ambiente a perspectiva de transformação do ser humano. O ser humano transforma o espaço. Ele vai trazer aqui na página 28, na página 29, as transformações que o ser humano propõe no meio natural, através de coisas que facilitam o seu bem-estar, como por exemplo casas, como por exemplo pontes para integrar um local ao outro, como por exemplo estradas para facilitar o deslocamento de um ponto ao outro. Então o ser humano ele consegue influenciar, ele consegue transformar o espaço de maneira muito, muito significativa, de uma forma muito dinâmica. E às vezes causando o quê? Grandes impactos. Os exercícios aqui eu corrigi todos com vocês. A gente entra agora no capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2 vai trazer a perspectiva de espacialização. O que é espacialização? A espacialização vai ser tipo o entendimento do espaço, o deslocamento do espaço. Por exemplo, você vai ter o espaço e o ser humano e o espaço. Nem sempre, o ser humano, hoje em dia, por exemplo, você arruma, por exemplo, um encontro. Você vai com, sabe, vamos estar na casa de sua tia. Sua tia não te dá um mapa. Fala, minha casa é aqui, ó. Como que o mapa, você chegar lá, ela te manda o que? A localização. Então, o que a localização é? É um ponto onde a casa de sua tia ocupa dentro do quê? Do espaço, dentro daquele espaço. Então, nessa perspectiva toda, você tem que pensar em algumas coisas relacionadas. Por exemplo, antigamente o ser humano era nômade. O que é nômade? Ele vivia de acordo com o que a natureza fornecia para ele. Por exemplo, estou precisando de alimento. Vamos morar aqui nesse ponto aqui, ó. Vamos morar aqui até... Porque ali tem uma água, ali tem umas comidinhas, dá para comer ali. Quando o rio secava, por exemplo,
ou então a comida acabava, ele o quê? Procurava outro local que satisfazesse. Hoje em dia a gente tem a perspectiva de um homem transformar o espaço. E nessa caracterização toda, o ser humano sempre exerceu o quê? Atividades assim que precisavam dele ir, mas acima de tudo precisava que ele voltasse. Imagina mais ou menos, quando não tinha nem língua direito, tinha nem idioma direito, o ser humano tinha que sair cedo, o cara tinha que sair cedo para levar o bicho para comer, e depois tinha que voltar atrás para dormir na sua casa, à noite para dormir na sua casa. Como que ele fazia para se deslocar por esse espaço e voltar com segurança? Não tinha mapa, não tinha nada. O ser humano começou a perceber que algumas figuras assim, ó, ambientais, alguns pontos do meio ambiente facilitavam o quê? Seu deslocamento. Começou a perceber que luzes no céu, as estrelas, sempre aparecendo no mesmo local. Sempre aparecendo no mesmo local, só que e não apagavam. Ele começou sempre a caminhar, cara, vou caminhar para aquele lado ali, ó, que eu sei que eu tô indo para esse rumo aqui, que eu saí dele, então eu vou voltar para ele. E começou a perceber que o sol sempre nascia de um lado e se põe do outro. Sempre nesse sentido. Igual louvor de igreja. Então, ele começou a perceber o quê? Que o sol nascia de um lado e se põe do outro. E ele falou assim, cara, então ele começou a utilizar meios naturais para o seu deslocamento. Meios naturais para ele conseguir sair, mas acima de tudo ele conseguiu o quê? Regressar ao final do dia. Beleza, então. Exemplo, as estrelas. Exemplo, o sol. Exemplo, a lua, fazia mais ou menos o mesmo sentido do sol. E ela aparecia de tempos em tempos. E começou a criar tipo uma relação matemática com relação à lua. Exemplo também, não com tanta facilidade, mas a tonalidade que o vento tocava na sua pele, ele conseguia criar sensação e consequentemente ter tipo uma noção de onde ele deveria ir, para onde ele deveria chegar, pela sensação que o vento transmitia ao tocar sua pele. E consequentemente, ele começou a criar meios para se locomover. Nessa perspectiva toda aí, você tem que entender a questão relacionada ao sol. Igual eu falei para vocês, expliquei para vocês em sala. O sol vai nascer ao leste e vai se pôr ao oeste. Nasce ao leste e se pôr ao oeste. Rafael, sempre dessa forma? Não, depende. Tem momentos que ele vai estar mais a noroeste, vai ter momentos que ele vai estar mais entre a sudoeste, vai ter momentos que ele vai estar mais próximo ao oeste. Mas, a grosso modo, o sol vai nascer sempre ao leste e se pôr o quê? Ao lado oeste. A Terra não gira ao redor do Sol. O Sol não gira ao redor da Terra. O Sol está parado e, consequentemente, a Terra está o quê? Girando. A Terra faz dois movimentos, pessoal. Eu comentei com vocês isso, o movimento de rotação e o movimento de translação. Só que, ao mesmo tempo que a Terra está fazendo a rotação, ela também faz o quê? A sua translação. A translação é o movimento da Terra ao redor do Sol. Você vai ter o movimento de translação, o movimento da Terra ao redor do Sol. Movimento em formato de elipse. Movimento da Terra ao redor do Sol. Movimento de elipse. E vai ter também o movimento de rotação, que é o movimento da Terra ao redor do seu próprio eixo. Por exemplo, quando a Terra está rodando aqui, ó, quando a Terra está fazendo o movimento de translação, ela está fazendo um movimento de rotação ao mesmo tempo. É como se a Terra fosse eu. A partir do momento que eu estou virado com essa fronte aqui para o Sol, aqui vai ser dia. E aqui atrás vai ser o quê? Noite. E assim sucessivamente. Quando eu estiver virado, aqui vai ser noite. E aqui vai ser o quê? Dia, consequentemente. Então, nessa perspectiva toda, à medida que a Terra vai fazendo a rotação, ela vai fazer também a translação. Ou seja, à medida que ela vai girando ao redor do Sol, ela vai girando o quê? Ao redor dela mesma. E assim sucessivamente. O fato é que para fazer o movimento de rotação e fazer o movimento de translação, cara, fica até tonto. Para fazer o movimento de rotação e fazer o movimento de translação, a gente tem tempo. Para a Terra girar ao redor dela mesma, que é esse aqui, ó, dura aproximadamente 24 horas. Por que 24 horas? Porque aproximadamente é o tempo do nosso dia. Por isso que a gente fala que o nosso dia tem 24 horas. É o tempo que a Terra dura, é o tempo de duração da rotação. Ele falou aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque o tempo exato são 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Só que a gente arredonda para 24 horas. E para a Terra rodar ao redor do Sol, quanto tempo demora? 365 dias. Aproximadamente também. Por que aproximadamente?
365 dias e 6 horas. Por isso que a cada 4 anos a gente tem um ano igual ao de hoje, que é o chamado ano bissexto. Por quê? Acabou um ano, sobrou 6 horas. Sobrou 365 dias e 6 horas. No outro ano, sobrou mais 6 horas. No outro ano, mais 6 horas. No outro ano, mais 6 horas. 6 vezes 4, 24 horas. 24 horas é igual a um dia, que é o chamado ano bissexto. Por isso que a cada 4 anos a gente tem um dia a mais no mês de fevereiro, que é para corrigir esse tempo da translação, que é um tempo de 365 dias e 6 horas. Então é fundamental você entender as caracterizações, porque o planeta vai ser um geóide, parte dele vai estar voltada para o Sol, vai ser dia, enquanto outra parte vai estar voltada vai estar contra o Sol, vai ser noite. O planeta vai fazer um movimento de rotação, que tem como consequência o dia e a noite, e a translação, que tem como consequência a volta do planeta ao redor do Sol e as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. 4 estações, a cada 3 meses a gente tem a troca de estação. Verão, outono, primavera e inverno. Agora a gente está no hemisfério sul, a gente está no... Começou 21 de março, a gente está no verão. Está terminando o verão e entrando agora no outono. Então, consequentemente, entrando agora no outono, no hemisfério norte vai entrar na primavera. Mas a gente está no verão, enquanto a gente terminou agora o verão, está começando o outono, enquanto o hemisfério norte está começando, lá no hemisfério norte está começando a primavera, terminando o inverno. Nessa perspectiva toda, tá tranquilo até aqui, tem tudo no seu caderno, tudo no seu livro, dá uma olhada no livro também. A gente tem a perspectiva do Sol. O Sol nasce na esquerda, no leste, se põe no oeste. Quando o Sol está por cima, ó, bem por cima da nossa cabeça aqui, ó, bem assim, a gente fala que está formando o zênite do Sol. É quando o Sol forma um ângulo de 90 graus sobre o indivíduo, ou seja, quando ele está na metade do caminho para se pôr. Então, consequentemente, esse nomezinho pode aparecer em prova para vocês, em algum local. Zênite do Sol é essa relação de movimentação do Sol, do movimento aparente do Sol, porque o Sol não está movimentando. O que está movimentando é o quê? A Terra. Enfim, tudo no caderno, tudo no livro de vocês. Passei para vocês também a Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos, eu falei para vocês até meio-dia, levei vocês lá para fora, levei vocês lá para o pátio, mostrei o Sol para vocês e falei, até meio-dia, você localiza o Sol através da mão que? Direita. Ou seja, mão direita apontada para o Sol, leste. Se aqui é o leste, aqui é o quê? Oeste. Na frente o norte, atrás o quê? O sul. Ah, Rafael, eu estou vendo o Sol ali, e é 8h30 da manhã. Ponta a mão direita para ele, leste. Aqui vai ser o oeste, aqui vai ser o norte, aqui vai ser o quê? O sul. E assim sucessivamente. Ah, Rafael, é 3h30 da tarde. 3h30 da tarde você acha o Sol agora se pondo. Onde que o Sol se põe? No oeste, através da mão esquerda. Ponta a mão esquerda para o Sol. O Sol está se pondo aqui, é 3h30 da tarde. Mão esquerda para o Sol. Aqui vai ser o quê? O oeste. Aqui vai ser o quê? Leste, norte, sul. Oeste, leste, norte, sul. Ah, eu olhei errado. O Sol está se pondo aqui, ó. Acabei de ver. É 4h30 da tarde. Mão esquerda para o Sol. Oeste, leste, norte, sul. Norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, leste, oeste. Foca naqueles nomes que eu passei para vocês. O norte pode ser chamado de boreal, ou pode ser chamado também de setentrional. O sul pode ser chamado de austral ou meridional. O leste pode ser chamado de nascente ou oriente. E o oeste pode ser chamado de poente ou ocidente. Esses nomes tradicionais para vocês. Passei tudo para vocês na sala de aula, quando a gente fez a construção da Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos ou Rosa dos Rumos, tanto faz. Rosa dos Ventos ou Rosa dos Rumos é um importante instrumento de orientação do espaço. Pessoal, então, é um importante instrumento de orientação do espaço. Então, tipo assim, você se locomover pelo espaço, você tem uma noção do espaço, a Rosa dos Ventos vai ser fundamental. Norte, sul, leste e oeste é chamado de pontos cardeais. Entre cada ponto cardeal tem um ponto colateral. Por exemplo, deixa eu apagar aqui.
Faz ao vivo. Vai ver aqui a Rosa dos Ventos. Leste, norte, sul e oeste. Expliquei para vocês porque que o leste é representado pela letra E e o oeste é representado pela letra W. Nomenclatura em inglês, west e east. Leste e oeste. Norte e sul, leste e oeste, chamado pontos o quê? Cardeais. Entre o norte e o leste, a gente tem o nordeste. Entre o sul e o leste, o sudeste. Entre o sul e o oeste, o sudoeste. Entre o norte e o oeste, o noroeste. Então, tipo assim, entre os pontos colaterais, entre os pontos cardeais, você tem os pontos colaterais. Depois tem também os subcolaterais, que eu passei para vocês, tem no livro. Vocês fizeram uma atividade na página 35, na sala de aula, a gente montou junto. Entre o norte e o nordeste, a gente tem o norte e nordeste, depois o leste nordeste, o leste sudeste, o sul sudeste, o sul sudoeste, o sul sudoeste, o oeste noroeste, o oeste sudoeste e assim sucessivamente. Entre os pontos cardeais e os pontos colaterais, a gente tem os subcolaterais. Você vai olhar isso aí na página 37. Na página 37 você vai ter acesso a essas informações dos pontos que formam a Rosa dos Ventos, que são os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. E os subcolaterais. São esses 3 pontos. Massa, né? Então, tipo assim, quanto mais avião anda através dessas orientações, os pontos cardeais, pontos colaterais, subcolaterais, e assim sucessivamente. É interessante você saber disso, interessante você focar nisso, porque quanto mais preciso o ponto, quanto mais preciso o coordenada que você utiliza, maior o quê? Maior seu acerto, maior sua proximidade com relação ao ponto onde é que você quer chegar. Então o avião, por ser muito exato, o barco, por ser muito exato, sempre vão utilizar essas cartas náuticas, essas cartas aéreas, sempre levando em consideração os pontos o quê? Subcolaterais, para aumentar cada vez mais a precisão do local em relação ao espaço. Tem tudo no caderno de vocês. O livro vai trazer uma perspectiva relacionada aqui ao desenvolvimento vai falar um pouquinho sobre o papel dos astrônomos, sobre os astrólogos, vai falar que foram os islamitas que começaram a desenvolver, os árabes que começaram a desenvolver esses meios de localização pelo espaço geográfico. Depois ele vai trazer uma historinha aqui para vocês. Dá uma olhada aqui, vai falar da bússola, a importância da bússola, do astrolábio, vai falar sobre tudo isso na relação da localização pelo espaço. Corrigir com vocês também, página 41, página 42 e assim sucessivamente. Tranquilo? Vamos finalizar essa primeira aula. Para não ficar tão sobrecarregado, a gente praticamente comentei os principais pontos aqui até a página 42. Tranquilinho? Dá uma olhada no seu livro, tem aqui no caderno de vocês também. Certinho? Daqui a pouco a gente continua.